You not know you ain't about that life. Drop with me now. Drop with me now. Drop with me now. O escritor Domingos Pascoal havia frequentado duas escolas rurais quando chegou ao Colégio Pio XII. Antes, havia estudado em escolas de fazenda, em residências. Agora estava na sede do município de Groaíras. O Colégio Pio XII funcionava na casa paroquial, onde Domingos Pascoal foi morar e prestar serviços trabalhando com o padre Cleano. O Colégio Pio XII, ele confessa, mudou sua vida. Ali, aprendeu efetivamente a estudar, ali fez todo o curso primário, ali passou a ter direito a algo que era raro na sua vida da zona rural: fazer com regularidade, todos os dias, 3 refeições: tomar café da manhã, almoçar e jantar. São muitas as lembranças de Domingos Pascoal. Lembranças do espaço físico, lembranças dos hábitos que incorporou, lembranças dos professores. Aí eu estava na escola, fiz o curso primário, escola paroquial, saudosa escola paroquial Pio XII, no salão paroquial, que ainda hoje existe o salão, a escola não mais, depois virou ginásio Padre Mororó, né, e também acabou porque era da Senec, a Senec tirou. Fiz o primário, eu fiz o primeiro, o segundo ano no ano, e o terceiro, o quarto e o quinto no outro ano. Foram, não, 3 anos. Professora Nonata Lira, essa que eu falei, professora Júlia, professora Zuíla, professora Maria Moreira, professora Valquíria, só professora, eu não tive nenhum professor. E eram essas as minhas professoras queridas, e o padre Cleano. Eu gostava muito da professora Zuíla. Ela, inclusive, foi minha madrinha quando eu encerrei o curso. Ela era muito bacana com a gente e me impressionou muito. Professora Nonata Lira é, como se diz, uma pessoa maravilhosa, sabia muito e também transmitia muito bem. Professora Júlia, então fica um pouquinho difícil eu dizer quais. Essa Maria Moreira era irmã do padre, ou prima do padre, alguma coisa assim. Eu ficava algum tempo na casa do padre e algum tempo no interior, né? Porque eu tinha que ir no interior também. História, eu sempre gostei de história, né? Muito. E eu me lembro das aulas de história, tanto no primário como no ginasial, era o que mais me impressionava. Aquelas coisas de você olhar para um livro desse e a capa do livro te contar uma história. Isso eu aprendi com os meus professores. Uma moeda, você olhar para uma moeda e a moeda ali contar uma história, uma nota, uma coisa. Então eu gosto muito de história. Lembro alguns. Pena que eu tenho a memória muito assim de esquecer. Mas eu tive lá 2 irmãos que ainda hoje vivem. Tem um que mora no Rio e foi para lá há muito tempo, nunca mais eu vi. Há uns 10 ou 15 anos, eu resolvi procurar o telefone dele, liguei e falei com ele. Eu fiz até uma crônica disso também, porque foi muito emocionante, que é o João Aragão, meu irmão de leite, porque ele morava numa casa de trás da nossa, assim, e a mãe dele não teve leite. Quando ele nasceu, ele mamou no peito da minha mãe. Então a gente se chama irmão de leite. E o Zé Manu, né? Zé Manu é irmão do prefeito, filho desse seu Manu, Cassimiro, que esse é um irmãozão assim que me ajudou muito quando eu fui para o Rio de Janeiro, e ele me ajudou muito. Ele me matou minha fome mesmo, porque lá foi bravo. Eu fiquei quase um ano desempregado e não tinha para onde ir e tal.
era esse, né? Eu levantava cedo, ia limpar primeiro a igreja, 7 horas, 6 horas, 7 horas. Não era também de madrugada. De madrugada era em casa, centro da cidade de Groaíras. É uma igreja fundada em 1712, né? Uma das mais antigas, eu creio que a mais antiga do Ceará. E foi crescendo, né, naturalmente. A nossa paróquia, Nossa Senhora do Rosário. Eu tomava um café, lá sim, tinha um café. Era café e tinha pão. Aí era bom demais, rapaz. Café, pão, às vezes até um queijinho, uma coisa. Aí sim, comia bem. E só isso já me atraía, né? Porque lá em casa nem sempre tinha. Mas a gente fica, sabe o que, doutor? A gente fica pensando em meus irmãos, e minha mãe, e meu pai, né? É muito chato isso, muito chato. Ia limpar a igreja e o salão, né? Eu tinha que limpar o salão também. Então, isso até meio-dia. De tarde eu tinha aula, né? Voltava para casa, tal, aquele negócio do banho e tal, já era melhor. Não tinha água encanada, mas a gente tinha no fundo do muro assim, tinha uma jarra sempre com muita água. A gente tomava banho e vinha para o salão. Porque outra punição que ele me deu também foi me transformar em locutor num serviço de rádio, de radiadora, lembra da radiadora, aquelas bocas? Então foi outra punição. Eu fiz uma danação e ele me puniu fazendo isso. Eu me tornei locutor desse serviço de som. Então era um picape, um microfone daqueles que dá choque, né? e aqueles microfones assim redondos. E eu ficava lá, né? Tinha duas bocas, um no meio da praça, que não era praça, era só um areal danado, e um no colégio. E aí eu ficava, o fulano tal oferece para a moça de vestido amarelo a música Meu Grito, de Agnaldo Timóteo, tal, os verdes campos da minha terra, não sei o que, tal, Altemar Dutra. Rapaz, muita galinha, mas uma galinha gostosa, viu? Muita galinha. E carne também. Feijão e arroz era comum. Era por volta de 6 horas, mais ou menos, porque a gente, às vezes, tinha alguma coisa na igreja às 7 horas, e aí a gente fazia sopa. Tinha muita sopa. Pão de galinha. Canja, né? Sopa. A galinha reinava, e embora tivesse carne também, muita carne também.